O primeiro ônibus articulado fabricado no Brasil foi produzido por volta de 1978 com o modelo Caio Gabriela de chassi Scania motor dianteiro, o B111. Naquela mesma época, foram introduzidos também alguns ônibus rodoviários articulados que foram testados por grandes empresas da época, como a Aviação Garcia e a Autoviação Catarinense. Os ônibus testados eram de carroceria Nilson, diplomata articulado com chassi Volvo B58, que foi muito usado naquela época. Entretanto, o resultado comercial dos testes não foi satisfatório e o conceito de ônibus rodoviário articulado foi abandonado aqui no Brasil. Existem vários tipos e configurações diferentes para os ônibus articulados. O motor, por exemplo, pode estar na posição frontal, central, vertical ou traseira, apresentando ainda piso baixo ou piso alto. Os principais fabricantes de carrocerias de ônibus articulados são Marco Polo, Caio, Mascarello e Comil. E os principais fabricantes de chassis são Scania, Volvo, Mercedes-Benz e Volksbus. As variantes dos ônibus articulados, o ônibus superarticular ou a variante do padrão, normalmente possuem 3 eixos, 2 no primeiro vagão e o terceiro no segundo vagão. O eixo de tração pode ser o segundo ou o terceiro no segundo vagão. E o motor pode estar no primeiro ou no segundo vagão, dependendo do tipo do chassi que agrade mais a operação do empresário. Os ônibus superarticulados com 23 metros de comprimento. Os ônibus superarticulados têm esse nome pelo fato de serem similares aos articulados, no entanto, por possuírem um eixo a mais, um quarto eixo direcional, podem possuir um comprimento legalmente superior aos ônibus articulados tradicionais. Ônibus biarticulado. Os ônibus biarticulados são uma variação dos ônibus articulados. Esses possuem um vagão a mais, totalizando 3 e, portanto, 2 articulações, possuem no mínimo 4 eixos e são bem mais raros do que os ônibus articulados. Como esses ônibus requerem mais espaço para a manobra, o seu uso é evitado e são utilizados em locais bem específicos e em grandes centros urbanos. A principal vantagem fica pela capacidade de passageiros em relação ao tamanho, diminuindo ainda mais o custo de manutenção, custo de combustível e espaço utilizado por passageiro. Esses ônibus costumam ter capacidade máxima de 200 a 300 passageiros, que é mais do que um Boeing 747. No Brasil, algumas das principais cidades que contam com ônibus biarticulados são Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Quantas e quantas vezes por aí eu não me deparei com alguém falando assim: não sei por que você gosta de ônibus, porque ônibus é tudo igual. Pra mim, tanto faz, porque quando eu vou andar não percebo nenhuma diferença. Pra mim, tanto faz. Mas ônibus não é tudo igual. E na versão dos ônibus articulados, a versão articulada dos ônibus, quero mostrar um pouquinho pra vocês. Nessa exposição que está acontecendo em Campinas, na BBF 2022, alguns modelos diferentes de ônibus articulados, começando por esse daqui, o Marco Polo Ative, ônibus articulado de 23 metros. Então aqui nós temos mais um eixo aqui na parte traseira. Esse aqui é um veículo 100% elétrico, movido a baterias, onde você vai carregar o veículo na tomada para poder fazer a operação dele no dia seguinte. Então faz a operação, chega na garagem de noite, faz a recarga na tomadinha e segue o jogo. Então chassi articulado elétrico do fabricante BYD, o fabricante chinês, muito bem, de carroceria Marco Polo, legal. Aí a gente vem andando aqui por essa exposição na BBF, a gente vai se deparando com outros ônibus articulados. A gente tem aqui na frente, carroceria Marco Polo Viale, nesse caso um articulado também de 23 metros, na mecânica Mercedes-Benz o O500 UDA. Então
É um chassi articulado, é um ônibus articulado com um piso baixo aqui nesse primeiro vagão. Então aqui nós temos um piso rebaixado, também aqui nessa parte de cá na segunda porta, também o piso rebaixado sem degraus, também nessa outra porta, daí daqui para frente dentro da carroceria que começa a ter um degrau por conta do tamanho do motor, das caixas de roda, enfim, da parte que vai chegando até o final da carroceria. Tudo bem, então 23 metros também com esse eixo adicional aqui na parte traseira. Muito bem, aí a gente vai andando, a gente vai se deparar com outro ônibus articulado, nesse caso o chassi Volvo, o ônibus que tem o motor debaixo do piso de passageiros. Então esse que tem degraus tradicionais, a gente faz o acesso do veículo pelos degraus. Aí essa parte aqui, essas tampas, todas são associadas à parte de acesso ao motor do veículo que fica debaixo desse primeiro vagão. Então um veículo articulado, para quem fala assim, pô, eu sempre quis conhecer como que é o material interno do ônibus articulado, como se fosse uma lona, né? Como se fosse uma napa, enfim. Então tem esse material flexível, esse material molinho aqui para poder fazer a parte de manobras no dia a dia da operação do veículo. Então, ônibus de chassi Volvo, motor central debaixo do salão de passageiros. Muito bem, nesse caso, um articulado tradicional, um carro da frente, a gente chama dessa forma, o carro da frente, mais o carro de trás apenas com um eixo na carroceria Caio Millennium BRT. E aí a gente vai andando, a gente se depara com outro articulado, outra carroceria, Caio Millennium da geração 4. Então esse não é o BRT, é o geração 4, uma carroceria um pouquinho mais estreita. O que vai mudar do Millennium tradicional para o BRT é que para o BRT ele ganha um pouquinho mais de largura na carroceria do tradicional, que é um pouco mais estreito. Então Caio Millennium da 4ª geração, também na versão articulado, o tradicional, com um carro na frente, a entrada aqui na parte da frente, inclusive tem até uma catraca lá aqui na cara da porta do veículo. Muito bem, aqui nós temos a porta de desembarque, também uma outra porta de desembarque e o acesso tradicional, escadaria, mais uma vez o chassi Volvo, o B340M, com o motor aqui debaixo do piso dos passageiros. Então o chassi com motor central, com articulação, tudo certo. Um ônibus urbano para carregar gente pra caramba, inclusive. Mas pô, quantas pessoas são transportadas num ônibus articulado tradicional? Vamos ver se está marcado aqui na parte da frente do veículo. Tá ali, passageiros 62 sentados, mais 87 em pé. Naqueles veículos maiores, os que tem um eixo a mais na traseira, você pode considerar aí praticamente 100 e poucas pessoas em pé. Aí a gente vem chegando até esse daqui, um ônibus biarticulado, que tem mais uma articulação além da articulação tradicional dos ônibus. Então a mesma coisa, o chassi Volvo, o B340M, nesse caso foi colocado mais um vagão, então mais uma articulação. Então é um biarticulado para você poder levar mais gente ainda. E aí a gente vai fazer aquela contagem de passageiros, carroceria Caio, chassi Volvo, esse que é o Millennium de 2ª geração, piso alto, piso tradicional. E aí a gente vem aqui para a parte da contagem, 70 passageiros sentados, mais 117 passageiros em pé. É gente pra caramba. Então, painel da Volvo, veículo articulado. Então aqui nós temos, catraca que deve estar travada, já que é um veículo em operação comercial. Ainda mais a gente pode descer pra gente poder conhecer por dentro, fazendo o acesso por outra porta. Então a gente vai passar pela primeira sanfona, o pessoal costuma chamar popularmente a sanfona do ônibus, pela segunda sanfona, pela segunda articulação, até a chegada na última porta de desembarque. Esse veículo, se não me engano, tem 25, 26 metros de comprimento, para poder levar aí praticamente 200 pessoas a bordo em um único ônibus. Que coisa bacana! Então,
Ônibus é tudo igual? Não, ônibus não é tudo igual. A empresa pode comprar um ônibus articulado, um biarticulado, um articulado Mercedes-Benz, um Volvo, um Scania de carroceria Caio, carroceria Marco Polo, carroceria Comil, os novos chassis elétricos também para veículos articulados. Então, ônibus definitivamente não é tudo igual. Eu espero que você tenha gostado, que você curta, compartilhe e comente nesse vídeo. A gente se vê no próximo, hein? Valeu, um abraço a todos e até a próxima!